Bom, agora nós vamos então efetivamente começar a ver essas questões de concurso que vai estar relacionado então aos artigos, né, 7º até o 11, né, que é logo antes de vir a parte de nacionalidade, como a gente viu antes, ok? Então aqui nós temos uma questão do ano de 2010, tá, que é uma questão aí da SUSEP, para analista técnico, e ele pede para você analisar as alternativas. Então a alternativa 1 diz o seguinte, né, as assertivas aí, considerar as assertivas e assinalar quais estão corretas ou incorretas, né, uma questãozinha de verdadeiro e falso. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à infância e a assistência aos desamparados na forma da Constituição. Tem um problema nessa alternativa, tá? Quase todos aí são realmente direitos sociais, são direitos que estão previstos lá no artigo 7º, né, que a gente viu no artigo 6º. Então, o único que não está aí é a segurança. Tá? Então, essa alternativa está incorreta, porque a segurança não é um direito social. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Né? Lembra lá do termos lápis demais. Segurança não entra dentro dos direitos sociais. Ok? Então, está incorreta. O direito à moradia significa o direito à casa própria. Erradíssima essa questão, não precisa nem ter muito conhecimento para dizer que isso aí está errado. Por quê? Porque direito à moradia não significa que a pessoa tem direito à casa própria. Né? O direito à moradia é o direito de ela ter um teto para morar, não significa que vai ser dela. Né? Então, para isso tem uma lei de locação, a pessoa pode morar, né? Tem a questão de morar com uma casa alugada, então não significa que o direito à moradia necessariamente é casa própria. A moradia pode ser alugada. Né? Então, não faz sentido isso, essa relação, ela está equivocada. Okay? Então, a alternativa 2 está errada. O 3 fala que os diversos direitos garantidos pela Constituição aos trabalhadores são elencados de forma exemplificativa. Não sei se você lembra que a gente falou, né, várias aulas aí, já desde o início, que os direitos, né, que estão especificados na Constituição Federal, a grande maioria, se não todos, são exemplificativos, né, não são taxativos. Por quê? Porque eles estão espalhados em outros locais, ali é só um exemplo, né, não significa que está restrito só aquilo. Né? Então pode estar espalhado no texto constitucional. Isso a gente já viu, já teve uma questão bem parecida, que não tinha a ver com os direitos sociais, mas que era bem parecido com essa aí. Então os direitos sociais também é exemplificativo, não é taxativo. O que automaticamente faz com que a alternativa 4, que é a próxima, seja incorreta, porque ele fala que os direitos elencados ali, na questão dos direitos sociais, os direitos garantidos pela Constituição aos trabalhadores, são taxativos. Não. Por quê? Porque a gente tem a CLT, né? Então, direito garantido aos trabalhadores tem lá a legislação depois própria, então não é taxativo, né? Não significa que é só aquilo ali, não pode ter nada fora daquilo, tá? A Constituição não conferiu uma garantia absoluta do emprego, tá? É aquela questão que eu já falei para você nas outras aulas, que a gente sempre tem que tomar cuidado com essa palavra absoluta, tá? Via de regra não existe nada absoluto na Constituição. Ok? Então essas palavrinhas tem que tomar cuidado, né? Taxativo, relativo, absoluto, exemplificativo, tem que tomar cuidado. Realmente não conferiu uma garantia absoluta do emprego, tá? Não tem garantia absoluta de emprego na Constituição, não existe essa previsão, ok? Então nada é absoluto, né? Então essa alternativa está correta. Como a gente não tem ali uma opção onde a 1, a 2, aliás, a 3 e a 5 sejam corretas, tá? Então a gente tem que analisar as que são incorretas. E aí a gente ficaria com a alternativa E. A1, A2 e A4 são incorretas. Ok? Agora uma outra questão do ano de 2012. Tá? Ele especifica o seguinte. São direitos sociais estabelecidos pela Constituição Federal. E aí a gente tem lá, por exemplo, 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime e sua retenção culposa. Proibição de trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 12 anos. Repouso semanal remunerado, o famoso DSR, preferencialmente aos finais de semana. Ok? Isso aqui é texto integral do artigo 7º. Tá? No artigo 7º, você tem lá esse texto. Então, se você comparar, você vai ver que apenas estão corretas o que está disposto ali na alternativa 1 e na 2. Tá? O restante não está exatamente igual. Tá? Então, a alternativa 3, 4 e 5 eu vou deixar para você analisar lá na Constituição, mas se você pegar aqui, por exemplo, no artigo 7º, tá? Que é a questão que ele está pedindo aí na prova, se você analisar aqui, vamos ver ali qual que é uma delas, por exemplo, tá? 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Então, se você olhar aqui, tem aqui, ó, 13º salário com base na remuneração integral e no valor da aposentadoria. É exatamente ipsis literis o texto integral
do disposto no inciso, tá? Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. A gente falou sobre isso já também, eu já tinha até chamado a atenção de você nisso. Então, a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Então, essas duas estão corretas. Agora, vamos ver a outra aqui, ó. Proteção do salário na forma da lei, constituindo sua retenção, constituindo crime e sua retenção culposa. Então, vamos ver aqui onde é que fala disso aí, ó. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime e sua retenção dolosa. Então, tem uma palavrinha aí que faz o pessoal cair e faz as pessoas se confundirem, né? A questão de culpa, né, quando a pessoa faz algo de forma involuntária, vamos dizer assim, ou age com culpa, ou age com dolo. Dolo é quando ele é intencional, a pessoa tem intenção de fazer alguma coisa, tá? Então, pela Constituição Federal, só é crime reter o salário, né, caso seja provado, né, caso fique provado que a pessoa tinha a intenção de reter o salário. Aí constituiria um crime, ok? Então, é esse ponto aí que está errado. E se você analisar, depois eu vou deixar para você fazer essa análise, da alternativa 4 e da 5, você vai ver que elas também estão incorretas. Então, a gente ficaria com corretas apenas a 1 e 2 e a alternativa E estaria correta. Agora, a gente vai fazer algumas questõezinhas da VUNESP para você ver um pouquinho melhor como que cai isso nas provas. Então, vamos lá. A Constituição Federal estabelece como direito dos trabalhadores urbanos e rurais o 13º salário com base no vencimento básico no valor da aposentadoria, o repouso semanal remunerado aos domingos, o gozo de férias anuais remuneradas, a retribuibilidade de salário, a assistência gratuita aos filhos. De novo, texto integral da lei. Tá? Então, a letra A ela está incorreta por quê? Porque a Constituição Federal garante o direito ao 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria, não vencimento básico. Então, ali tem uma palavra vencimento básico que ferra. Tá? Não é vencimento básico, é vencimento integral. Então, ali, isso aqui, infelizmente, é decoreba. Tá? Infelizmente, você vai ter que decorar isso aí. Não tem muito o que fazer, tá? Porque eles pedem realmente o texto integral dos incisos, né? E aí você vai ter que lembrar das palavrinhas principais. A letra B aqui está incorreta. Uma dica que eu dou para você aí, enquanto eu estou falando, é você fazer um mapinha mental aí, pode fazer até no papel, com as palavrinhas chaves, com as questões chaves. Às vezes até tem algumas estatísticas aí de que as pessoas às vezes aprendem melhor ouvindo, lendo e também escrevendo. Tá? Então ajuda a assimilar melhor o conteúdo, ajuda você a decorar também, começar a decorar isso aí. Tá? Então começa a escrever aí o que eu estou falando, ok? Para também você não se perder, que às vezes aqui no vídeo pode ficar meio bagunçado, até porque as questões estão dispostas em 2 colunas. Então pega um caderninho aí para não se perder, tá bom? Então a alternativa B está incorreta por quê? Porque de acordo com a Constituição, o repouso semanal ele vai se dar preferencialmente aos domingos. Não há obrigação de que seja nesse dia, tá? Então o repouso semanal ele não é remunerado sempre aos domingos, tá? Então vai se dar preferencialmente. Está faltando aí uma palavra preferencialmente que faz com que a alternativa fique incorreta. Ok? Porque aí a gente não sabe se ele está querendo dizer que é preferencialmente ou vai ser sempre aos domingos. A forma como está expressa a alternativa parece que é sempre no domingo, né? Repouso semanal remunerado aos domingos, sempre no domingo. Não, não é verdade, tá bom? Letra C. Também está incorreta, por quê? Porque é o contrário do que está disposto lá. O que está previsto lá no artigo 7º, lá nos incisos, tá? É que garante-se o gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. E não no máximo 1/3 a mais do que o salário normal. Então essa palavrinha aí também está errada, ok? É a palavrinha que quebra. A letra D também está incorreta, ok? A regra é a irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo, não em contrato de trabalho, tá? Então, o contrato de trabalho não pode prever a redução do salário. A única coisa que pode prever uma redução do salário, isso você tem que gravar porque pede bastante, é convenção e acordo coletivo, ok? O que nos resta, né, por eliminação, então, a alternativa E como correta, e o fundamento está lá no artigo 7º, no inciso 25, tá bom? XXV, tá bom? Para você procurar lá depois. Próxima questão, é um direito do trabalhador urbano e rural a remuneração de serviço extraordinário superior à do normal, no mínimo em. Isso aqui também está lá no inciso 16, tá? Aliás, desculpa, 26, 16 mesmo, da Constituição, lá no artigo 7º. E o gabarito é a letra E, é 50% e está lá no XVI 16, tá bom? Inciso 16 do artigo 7º. Assinale a alternativa em que plena harmonia com a Constituição Federal, que esteja em plena harmonia com a Constituição Federal no que tange a direito dos trabalhadores urbanos e rurais, né? Então, irredutibilidade do salário nunca admitida sua diminuição. A gente já viu várias vezes que é admitida diminuição em caso de acordo e convenção coletiva. Então, essa aí já está errado. Não está em harmonia.
Remuneração pelo serviço extraordinário, que deve ser pelo menos 1/3 superior à do normal. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches pré-escola. Seguro-desemprego em qualquer hipótese. O que mais? Vou ver aqui. Isso. E aí acaba, né? Então a alternativa A está correta, a gente já viu, porque admite-se a redução do salário mediante convenção coletiva. A letra B também está correta, porque a remuneração pelo serviço extraordinário deve ser de pelo menos 50% superior à do normal, e não é o percentual que está falando lá, né, ali na alternativa. A letra C é que está correta, porque é exatamente o que está exposto lá no inciso 4 do artigo 7º, tá? No IV. A alternativa D está incorreta, porque o seguro-desemprego só é devido no caso de desemprego involuntário, e não em qualquer circunstância, como ele fala ali. Tá bom? É o inciso 2 lá do artigo 7º. Então, aí o gabarito seria a letra C. Próxima questão. Visando a proteção da mulher nas relações de trabalho, a Constituição Federal, no que diz respeito aos direitos sociais, prescreve que a concessão de licença à gestante será de 90 dias sem prejuízo do salário do emprego. Está incorreto por quê? Porque a duração da licença à gestante é de 120 dias. Isso está lá no inciso 18, tá? Então não é 90 dias, é 120. Então até isso você vai precisar decorar. É facultativa a dispensa da trabalhadora gestante durante a gravidez. Também está incorreto, porque o artigo 10, tá, assegura que até que seja promulgada a lei complementar a que se refere ao artigo 7º, inciso 1 da Constituição, fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Okay? Alternativa C. Não há possibilidade de permanência dos filhos da trabalhadora no local de trabalho durante o período de amamentação. A letra C está incorreta, por quê? Porque não há essa previsão na Constituição Federal. Tá? Deve haver a proteção no mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos no termo da lei. É exatamente isso que fala o inciso 20. Tá? Então essa é a alternativa correta, mas vamos ver por que a E está errada. É facultativa a diferença de salários, de critérios de admissão e de exercício de funções por motivo de sexo. Tá? Na verdade, isso não é facultativo, isso é proibido. Tá? Não pode haver diferença de salário, de critérios de admissão. É a questão do preconceito, né, com mulher ou, por exemplo, critérios, né, definir critérios com relação por motivo de sexo, né, exercício de funções por motivo de sexo, a parte de estipulação de salário. Tá? Então o gabarito aqui seria a letra D. A próxima questão é a seguinte, tem um estudinho de caso aqui, tem um probleminha, especifica uma situação hipotética. Né? Imeneu Silva tem 17 anos de idade, ele é casado e ele é pai de 2 filhos menores de 5 anos. E acabou de ser contratado para trabalhar na empresa ABC Limitada. Com base nos dados fornecidos, assinale a alternativa que contempla corretamente um direito de Imeneu previsto na Constituição Federal. Se ele for trabalhar no período noturno, deverá perceber remuneração superior à do diurno em no mínimo 50%. E aí a gente vai ver se esse percentual está correto. Participação nos lucros ou resultados vinculada à sua remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Seguro contra acidentes de trabalho a ser custeado em igual proporção entre Imeneu e a empresa ABC. Garantia de que não poderá exercer trabalho perigoso ou insalubre. Salário família independente da renda que irá oferir como empregado. Então a letra A está incorreta. Por quê? Porque ela exige uma remuneração do trabalho noturno superior ao dia, não fixa um percentual mínimo. Lembra que eu falei da questãozinha do percentual? Vamos ver se esse percentual está errado? Está correto? Às vezes a pegadinha está ali. E era bem isso aí, nessa questão era justamente isso. Não existe percentual definido na Constituição, então está incorreto. Nada de 50%. Não tem fixação de percentual na Constituição. E a alternativa fala de percentual, então não existe. A participação dos lucros ou resultado deverá ser desvinculada da remuneração, por isso que a alternativa B também está incorreta. A alternativa C, o seguro contra acidentes de trabalho é devido pelo empregador somente, então não tem essa divisão ali entre o empregado e o empregador, é só responsabilidade do empregador, tá? Isso está lá na Constituição Federal, então o que faz com que a alternativa C esteja incorreta. A letra E está incorreta porque o salário de família é devido apenas no caso de a renda do trabalhador ser baixa nos termos da lei. Então sobra para a gente a alternativa D, que é a alternativa correta, que diz que a Carta Magna proíbe, né? A Carta Magna é a Constituição Federal, proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Então, se não for menor de 18 anos, ele pode fazer sim um trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Tá? Ou então de qualquer trabalho a menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Ok? Então, a alternativa dele, se você olhar, ele fala que existia uma garantia de que não poderá exercer trabalho perigoso ou insalubre. Mas, na verdade, só vai ter se ele for menor de 18 anos. Tá? E aí sim, ele pode ter essa
é essa proibição, tá? Assinale a alternativa que está de acordo com as disposições constitucionais sobre os direitos do trabalhador brasileiro. É proibido o trabalho noturno perigoso e insalubre a menores de 18 anos. É exatamente essa que está correta, né? Já perdeu a graça aqui, né? Então, sim, é exatamente isso que está exposto lá no inciso 33 da nossa Constituição Federal, tá? De novo, né? Esse texto também é bem cobrado, tá? Proíbe o trabalho noturno perigoso ou insalubre a menor de 18 anos e de qualquer trabalho a menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Então é proibido, ok? É direito do trabalhador jornada de 12 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento. Por que essa está errada? Porque ela assegura, né? Existe lá um inciso, tá? O inciso 14, assegura uma jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Tá? Que aí faltou aí. Tá? E não é 12 horas, é 6 horas, é metade. O trabalhador tem o direito de gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 2 vezes mais do que o salário normal. Tá? Na verdade, a Constituição garante o gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Tá lá no inciso 17. A gente já falou sobre esse inciso, inclusive, na outra questão. A letra D também está incorreta porque a Constituição não assegura o 14º, e ali fala de 14º salário, isso não está previsto na Constituição Federal. E aí, então, o gabarito seria a letra A. Né? Tendo em vista o disposto na Carta Magna Brasileira, assinale a alternativa que contempla corretamente os direitos sociais garantidos aos trabalhadores. Tá? Então, alternativa A. Participação nos lucros e resultados vinculada à remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Alguém lembra disso? Participação na gestão da empresa, excepcionalmente, não me lembro, mas vamos lá. Seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que está obrigado quando ocorrer em dolo ou culpa. Vamos ver o restante. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, proteção em face da automação na forma da lei. Então, o que diz aqui, tá? A letra A está incorreta porque a participação nos lucros, os resultados é desvinculada da remuneração e nunca vinculada, isso também cai bastante, você viu que caiu várias vezes aí. A letra C está incorreta porque a remuneração do serviço extraordinário é superior no mínimo em 50% do normal, tá? E ele está falando 60%, não é 60%, 50%. O mínimo sempre da hora extra é 50%. A letra E está incorreta porque o salário mínimo, o salário família, né, a gente já falou, que é devido apenas ao dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei, então sobra para a gente a letra B, né, que é duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva, ok? E também existe uma proteção em face da automação na forma da lei. O salário mínimo deverá ser fixado em lei sendo, tá? E aí vamos lá. Regionalizado por pisos de categorias, havendo diferenças de salário para existir funções de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. O salário mínimo ele é nacional, ele não é regional. Além disso, a Constituição ela proíbe expressamente a diferença de salários, né? Por essa questão de discriminação de sexo, idade, cor ou estado civil. Então a letra A está incorreta. E não existe salário mínimo regional, ele é nacional, é para o país todo. Alternativa B. Proteção contra despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos de lei complementar, servindo outro sim de indenização compensatória. Está incorreta por quê? Porque a Constituição Federal ela veda a vinculação de salário mínimo para qualquer fim, o que impede que ele sirva de parâmetro para a indenização compensatória. A indenização compensatória, de que trata a Constituição em seu artigo 7º, inciso 1, será fixada em lei complementar. Letra C. Demais, a remuneração do serviço extraordinário, no mínimo, 60% superior à do normal para jornadas de 6 horas de trabalho. Também está incorreta, a gente já falou várias vezes que é 50%, então errada. Letra D, que nele se incluirá o repouso semanal remunerado preferencialmente aos sábados. Também está incorreta, porque é preferencialmente domingos. Letra E é o gabarito, então, até por questão de eliminação. E o fundamento está no inciso 4º, tá? Ele é nacionalmente unificado, capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e as de sua família com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. É um direito constitucional dos trabalhadores urbanos e rurais, a irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Tá? É justamente essa, não precisaria nem ler mais o resto, né? Perdeu a graça. Mas tá aí se você quiser ver a explicação das outras perguntas. Vamos para a próxima
Pergunta. Dentre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais acolhidos pela Constituição Federal, encontra-se a irredutibilidade de salário não podendo ser excepcionada nem por convenção ou acordo coletivo. Sim, a gente já viu que permite, né? Pode ser excepcionada por uma convenção ou acordo coletivo. Então, está incorreta essa alternativa, né, essa pergunta. A Constituição da República garante expressamente aos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros direitos, a duração do trabalho normal. Vamos lá. Não inferior a 8 horas diárias e não superior a 44 horas semanais. Superior a 6 horas diárias e não inferior a... Tá, não superior a... E aí, qual que é a seta? Está exatamente lá no inciso 13, tá? É o C. Ele não pode ser superior a 8 horas diárias, né? Então ele pode ser inferior. A pessoa pode trabalhar 4, pode trabalhar 5, pode trabalhar 3, 2 horas por dia. Mas ela não pode ser superior a 8 horas diárias. E também não pode ser superior a 44 horas semanais. Não pode ultrapassar 44 horas por semana. Então, letra C. 7. Dentre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais acolhidos pela Constituição, encontra-se o repouso semanal remunerado, sempre aos domingos, salvo previsão em convenção ou acordo coletivo. De novo, esse sempre aos domingos. Não é sempre aos domingos, ele é preferencialmente. Tá? É direito fundamental do trabalhador assistência gratuita aos filhos dependentes desde o nascimento até 7 anos de idade. Na verdade, é 5 anos de idade e não 7. Então, incorreto. A lei poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, inclusive o registro no órgão competente, vedadas ao poder público, porém, a interferência e a intervenção na organização sindical. Na verdade, é o contrário. O inciso 1º do artigo 8º da Constituição, né, diz que a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato. E a segunda parte está perfeita, né? Veda-se ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Então, é vedado ao poder público, porém, a autorização do Estado não pode, o Estado não pode exigir autorização para a fundação do sindicato. Tá? Então, faltaria um não ali para ficar 100% perfeita essa alternativa, no comecinho da frase. Nas empresas com mais de 100 empregados, é assegurada a eleição de um representante desses com a finalidade exclusiva de promover o entendimento direto com os empregadores. Lembra que a gente falou que não é 100, são 200, então está errado. Com relação aos direitos dos trabalhadores, segundo o artigo 7º da Constituição Federal, analisa as afirmativas a seguir. E aí a gente tem lá, garantia de salário mínimo fixado em lei, definido por regiões geoeconômicas. Não tem, pessoal, é nacionalmente unificado, então está errado já. Nada de região geoeconômica para salário mínimo. Garantia de remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo 50% normal. Sim, é exatamente isso, né? Garantia de salários e de critérios de admissão iguais, sendo vedada a discriminação por sexo, cor ou estado civil. E aí, qual que é a certa? A 2 e a 3, que sobra então o gabarito D. É exatamente isso aí. Dentre os direitos sociais dos trabalhadores previstos na Constituição não se inclui. Tá? E aí, o que não está incluído? Né? Você teria que dizer aí. Né? E a alternativa correta aqui seria AA. Ok? Não está incluído. É direito dos trabalhadores de participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Tá? Então, a alternativa B está incorreta por quê? Porque diz que a duração do trabalho não pode ser superior a 40 horas semanais, mas, na verdade, não pode ser superior a 44. Ok? E a alternativa C está incorreta. Está incorreta por quê? Na verdade, que confunde, né? Está incorreta, então não se inclui. É exatamente isso, tá? Então ele fala ali, ó, é direito dos trabalhadores a proibição de diferença de salários de exercício de funções e de critério de admissão por sexo, idade, cor ou estado civil, está lá no inciso 30. Né? Então essa alternativa está correta, né? Ela se inclui. Ok? A alternativa D está correta. No inciso 23 do artigo 7º da Constituição, proíbe o trabalho noturno perigoso ou insalubre a menor de 18 anos e qualquer trabalho a menor de 16 anos. Ok? Então, aqui só para eliminar qualquer confusão. A alternativa A está correta, a alternativa B está incorreta. Por quê? Justamente, não se inclui por quê? Porque não é 40 horas semanais, é 44. Então, aqui, como a letra B está incorreta, né? Então, o gabarito seria a letra B, porque é para assinalar a incorreta. Não se inclui, você tem que ler-se, né, como assinar a incorreta. Ok? Isso pode confundir a sua cabeça e é justamente isso que eles querem. Eu até me confundi aqui. Em relação ao disposto na Constituição da República, né, acerca dos direitos, assinale a afirmativa incorreta. Ok? E aí tem várias alternativas lá.
E vamos fazer os comentários. A letra A, ela está errada por quê? Porque segundo o artigo 8º, é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro, tá? Salvo se ele cometer falta grave nos termos da lei. E aí é que tá, deixei em negrito aí para você, itálico, para você qual é a parte errada da questão. A letra B é correta, porque é isso mesmo, a lei não pode exigir autorização estatal para que seja fundado o sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, ok? E o poder público não pode intervir ou interferir na organização sindical. A letra C está correta, porque de fato é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho, está lá no artigo 8º, inciso 6º. A letra D está correta, porque garante o direito de greve dos trabalhadores. A letra E está correta também, e como ele pede para assinalar a incorreta, então você assinala a letra A. Certo? Então essas foram as questões aí, né, que a gente botou a mão na massa. A gente fica por aqui nessa aula sobre direitos sociais. A gente vai se ver na próxima aula, onde vamos falar sobre nacionalidade. Não esqueça que você tem aí o site professormarcal.com.br para acessar as aulas por lá. E não esqueça também de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, né? E também nos seguir lá no Instagram, @professormarcal. Muito obrigado e eu te vejo na próxima aula.